Se tem algo que é importante nós entendermos e descobrirmos, é o valor do Espírito Santo. Nós estávamos conversando aqui no começo do episódio, antes de começarmos a gravar, que Jesus Cristo deu tanto valor que ele diz assim, convém que eu vá, para que ele venha. Então, se você pensar que Jesus quer sempre o nosso melhor, Jesus quis que o Espírito Santo viesse sobre nós. Jesus Cristo quis que o Espírito Santo morasse dentro de nós. E Jesus Cristo deixou de ser Deus conosco para enviar o Espírito Santo, que agora é Deus em nós. Então, olha, esse episódio não é qualquer episódio. Nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, aquele que, como o René falou no começo, é responsável por nos ensinar todas as coisas, nos guiar à verdade. É ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, o Espírito Santo é maravilhoso, ele é incrível e nós vamos aqui numa jornada, durante 2 episódios, descobrindo quem é, o que ele faz e como ele se relaciona conosco. Tá bom? Amém. Então, eu espero que você se aproprie de todas essas palavras e possa colocá-las em prática. Porque não adianta saber sem praticar. Amém, gente? Amém. 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 Então, hoje, eu quero começar falando, claro, a primeira pergunta é óbvia, não tem como passar por isso sem começar com ela, perguntando para vocês, gente, quem é o Espírito Santo? Santo é Deus, né? Eu acho Essa é a primeira importante resposta. falar isso. Que nem o Renin falou, ele não é uma força, Uma algo. energia, Ele é... Essa a gente tem que responder de bate pronto, porque normalmente você pergunta na igreja quem é o Espírito Santo, fica Deus. essa... É. Bom, Uma pomba. É uma bomba, é um é vento. um vento. Não, ele é Deus. Ele é Deus, Ele é o Deus. ele é uma pessoa e ele é um presente de Deus para nós. E a gente precisa entender que, caramba, se você não valoriza o Espírito Santo como Deus, você perde qualquer chance que você tem de se relacionar com Deus. Que é ele, que é Jesus e que é o Pai. Então é por isso que eu abri o episódio dizendo, ele é a terceira pessoa da Trindade, mas não significa que ele perde importância para nenhum Não é dos um outros pódio dois. aí, né? Não era um pódio. Não justamente. semideus, não é... Apesar de existir a hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas não existe diferenciação. Eles são os 3 em 1, eles são o nosso Deus. em um propósito. Eles Em um têm propósito. unidade, né? Eles têm... São 3, né? Deus Pai, Deus Filho e Triuno, Deus Espírito Santo. É o Deus triuno. Eles têm os seus papéis bem definidos. Sim. Cada um tem Sua o seu personalidade papel, a sua bem personalidade definida. bem definida pela palavra. A gente consegue observar isso. Mas eles são um em propósito, né? Isso. Todos eles, os 3, têm um único propósito, um único objetivo. E também eles trabalham em união, em unidade. Então, assim, eu quero dizer que aquilo que o Espírito Santo faz, não pense você que está fora do propósito do Senhor Jesus Cristo, ou aquilo que Jesus faz está fora do propósito do Pai, etc, Ou se é etc. abaixo, né, pastor? Ou se tem alguma coisa nesse sentido, Não. porque a Bíblia fala que foi o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Nós vamos falar Então, sobre isso ele não ainda é um- hoje. Não é... Isso aí que o senhor falou que eles trabalham em unidade, só vem na minha mente Gênesis 1, a Bíblia começa dizendo que no princípio criou façamos, Deus isso. Céus e a terra. Já começa dizendo que o Espírito pairava sobre a face das águas. Então, já tinha um ensinamento muito grande que é da pré-existência, né? Que é uma característica divina, né? Quando Deus vai falar com Jó, né, ele pergunta para Jó, onde é que você estava? Quando eu lancei Porque o os- Espírito da sabedoria estava Isso. comigo. Então, Jesus estava com ele, o Espírito estava com ele. E é o que o senhor falou, quando ele vai fazer o homem, tá no plural, né? Tá no plural, Façamos. façamos. É uma Quando ele obra... desce para ali na Torre de Babel, ele fala, desçamos, né? Então, o Espírito Santo, ele paira sobre o caos e ele traz a existência, né? Ele coloca em prática a ordem que o Pai A tinha ordem dado. do Pai. O Pai, com o poder da palavra, fala e o O Espírito... Espírito Santo traz a traz a E a existência. existência. palavra Que é Jesus. Cristo. É a palavra que é Cristo, cara. É uma obra da Bem- Trindade, né? Esse podcast, eu vou te dizer uma coisa, é muito E a É palavra. bonito, é bonito, é bonito. Gente, existe uma palavra que é muito usada quando a gente ouve aquela primeira frase de Jesus Cristo, dizendo que ele enviaria, né? Ele enviaria um consolador, alguém como ele. Ou seja, não existe alguém menor que ele, ou, ai, poxa, eu tô indo embora agora, queria ficar aí, mas vou ter que mandar o segundo ou terceiro lá. Não. Ele falou, alguém como eu, ou seja, mesmas qualidades, mesmas condições, etc, etc. E a palavra ali é paráclito, né? Ali a Bíblia vem dizendo que nós podemos definir ele como conselheiro, advogado, como procurador do acusado, ajudador, intercessor, alguém que vai estar nos auxiliando em todas as coisas. Existe um texto de Romanos que ele vai dizer que até mesmo naquilo que nós não sabemos orar, ele vai interceder por intercede, nós. né? É interessante também que o Strong ele vai além dessa definição e ele também diz assim, do Santo Espírito destinado a tomar o lugar de Cristo
com os apóstolos, depois de sua ascensão ao Pai, a conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade evangélica e dar-lhes a força divina necessária para capacitá-los a sofrer tentações e perseguições como representantes do reino divino. É muito forte isso. Muito Muito, forte. né? Essa expressão que eu gostei, né? Tomar o lugar de Cristo. Tomar o lugar Mas de Cristo. tomar o lugar de Cristo não Não é foi a de força, e né? não é de apagar a obra de Cristo, não é isso, Uhum. né? É de dar continuidade àquilo que Cristo iniciou, né? Quando ele se fez Cristo- carne e habitou aqui entre Cristo nós. começou ensinando e agora ele... Isso. Ele Dentro de tinha uma dentro de missão, né? vocês, né? Jesus tinha uma missão na Terra. A missão dele era de se entregar. Uma vez que foi cumprida essa missão, depois que houve o cumprimento disso, ele foi preparar nossa morada e deixou aqui o Espírito que tem a sua missão agora. Sim. É Que é a fundamental. missão né? de estar com a igreja, de consolar a igreja, de aconselhar todas as outras funções, todas as outras qualidades, tudo aquilo que ele tem e faz por nós, que a gente vai falar ao longo do episódio, mas tem essa relação com a missão. Qual era a missão de Jesus Cristo na Terra? Era uma. Uma vez que foi cumprida essa missão, agora tem uma nova missão. É verdade. E essa missão vai ser cumprida pelo Espírito. Quando esta missão se cumprir, nós Por isso que encontraremos a o igreja Senhor e o Jesus Espírito são nos ares. indissociáveis, É. né? E se existe um vicário de Cristo aqui na Terra, esse vicário é o Espírito Santo. Que é o representante. Representante. O representante de Exatamente. Cristo na Terra é o Espírito Isso. Santo. E interessante. Atualiza o glossário aí. Vamos atualizar o glossário. É muito interessante a gente conhecer mais o Espírito Santo e saber que ele é... Vamos lá, gente. Vamos soltar aqui Vamos. uma quantidade enorme de coisa. Ele é o poder de Deus e a fonte de poder. Isso está em Atos 1:8, Lucas 24:49, Lucas 4:14. O que mais? Ele é fonte de informação e sabedoria, né? A Bíblia diz que ele nos ensinaria Todas todas as as coisas. coisas. Então, se você precisa hoje de um conhecimento em qualquer área, você pode buscar Essa no Espírito passagem é Santo. interessante porque os discípulos estavam... Isso aí tá bem no finalzinho do ministério de Jesus, né? E os caras estão com medo. Sim. Jesus falando que eu vou deixar vocês... E os caras estavam acostumados há 3 anos ali, vendo Jesus tocando o barco, as coisas. Sim. A tempestade... O que faz aí, Jesus? E Jesus levanta e para o mar. Aí, de repente, tá indo Jesus embora. vai sair da jogada, os caras se atemorizam, né? Aham. Aí Jesus E fala, agora, "Não, né?" fica tranquilo. Eu tô indo, que me convém ir, essa expressão que Jesus usa, né? Porque tá vindo um aí que ele vai te ensinar todas as coisas. Aí alguns pensam que, não, essa promessa foi para os apóstolos ali, para a galera que estava escrevendo o Novo Testamento, é para esse pessoal. Não é para é pra gente hoje. Sim. A gente tem que tomar posse dessas coisas pra gente no nosso dia a dia. Eu acho engraçado que Jesus Cristo, ele era um grande empreendedor, cara. Ele era uma pessoa que ele tinha noção do que seria necessário para o sucesso, para alcançar o sucesso da missão dele. Ele falou assim, gente, se eu ficar, eu sou um com vocês. Isso. Um com. Eu preciso trazer alguém que seja um Em. em. Então não fica preocupado, porque eu não estou aqui diminuindo, eu estou aumentando o nosso Isso. potencial. Eu estou agora expandindo. Todos vocês agora vão me carregar. Porque o que acontecia? Só 12 discípulos é que acompanhavam ele 24 horas. Não, e é aquele negócio, ele que carregava os caras. Ele Porque onde ele carregava. ia, a galera ia seguindo, né? Agora o Espírito Santo está em nós e ele nos carrega em todos os lugares da terra. Isso porque Jesus veio como forma humilde de homem, né? Sim, Então ele sim. estava limitado a ser uma... Ao corpo, né? Um Ao corpo. físico. Com O certeza. René falou um negócio muito interessante, que é assim, que era Jesus andando e os discípulos indo atrás, os apóstolos dele indo atrás. Enquanto agora, o que acontece é que o Espírito Santo fala comigo, está em mim, para que eu possa desenvolver uma missão, claro, dentro do contexto de igreja. E ali em Atos, a gente vê isso acontecendo. Estava Pedro andando num lugar e o Espírito fez não sei o quê. E o Espírito ordenou que isso acontecesse. Sim. Felipe estava andando em outro lugar e isso... Teletransportado pelo E isso Espírito Santo. aconteceu Isso. com não sei das quantas. Então, enquanto no ministério de Jesus todos estavam É juntos, concentrado, né? com o Espírito Santo, né, agindo no meio da igreja, foi possível que a igreja se expandisse, porque como o senhor falou, pastor, não era só uma pessoa. Né? A gente não estava atrás dele. Era o contrário, a igreja se expande porque o Espírito age em todos os crentes. É Pra isso onde aí. cada é um isso aí. vai, as coisas vão acontecendo, né? O que é mais? O que o Espírito Santo é mais? O Fala aí. Espírito Santo também é o nosso intercessor, como a gente já falou lá em Romanos 8, que fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele, eu amo essa passagem porque ele fala assim: vocês que não sabem como orar, eu vou assistir vocês, eu vou ajudar vocês. Porque ele sabia que a gente não Relaxa. daria conta de falar tudo que a gente precisava falar.
Então era por isso que ele fala assim, cara, eu vou interceder por vocês. por Relaxa gemidos que o pai tá inexprimíveis. É. Esse tá O Espírito tá on. Esse tá on de O Espírito fato, tá né? on. Esse não fica off, né? O Nunca que mais, fica, gente? ó. O que o Espírito Santo faz? O que o Espírito Santo é? Ele é o agente que batiza as pessoas, né? Sim, sim. Tem até um texto... No Espírito? Pois então. Espírito que batiza? Pois é, e tem um texto... quando a gente fala de batiza batismo, com fogo. tem algumas Divergências. algumas Que divergências. não são, né? Que são simples, na verdade, mas as pessoas às vezes usam a mesma palavra para falar de de várias coisas, né? Sim. E aí aparenta-se que são coisas diferentes. Isso. Em 1 Coríntios 12, verso 13, a palavra de Deus nos diz o seguinte: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Nós fomos batizados. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Sim. Então ele nos batiza. E ele batizou, que é o que o Rafael até falou no início, ele é o selo, ele é o penhor, essa expressão que o apóstolo Paulo, é a garantia, penhor é a garantia que você vai para o céu. Nesse sentido, ele nos batizou a todos quanto receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele que nos traz vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos é o Espírito que nos sela para a redenção. Nesse sentido, ele nos batizou a todos. Ou seja, eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Desse momento em diante, eu recebo o Espírito Santo. Você foi, com certeza. Porque senão no céu você não entra, né? Você não Você tem só o pode selo. ser salvo se o Espírito Santo entrar. Então, assim, e ele não entra por partes, né? Ele não entra, botou mão, pé, cabeça dentro, e depois vem a outra mão, o outro pé, a outra perna. Não. O que ele diz é o seguinte, quando ele entra completo, ele entra como um pacote completo. Só que acontece é que muitas vezes a gente não dá vazão. Então, a gente não morre para que ele possa, que eu diminua Crescer. e ele cresça. Então, a gente não quer diminuir, por isso muitas vezes ele deixa de crescer. Tem Aí começa um problema. processo, então. Né? Isso. Eu recebo o Exatamente. Espírito Tem essa Santo, começa questão o da processo. vazão. Tanto que, assim, só para a gente dar essa explicação perfeita para a pessoa que está nos ouvindo entender, o processo é justificação e santificação. A justificação é a salvação que acontece de forma É imediata. imediata. E o processo é de santificação. Quem vai operar o processo de santificação? Espírito Santo. O Espírito, O Espírito que Santo. é santo. Santo. Quem é que vai nos santificar? Aquele que é o Que é Espírito Santo. Isso. Tem a questão da vazão e eu creio também que tem a questão da revelação, que muita gente ainda não tem, tipo assim, não age da maneira que o Espírito Santo tem para agir na vida de uma pessoa, porque ainda não tem ele revelado. Em que sentido? Não sabe o que ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Sim. Então, se ele não crê, ele não vai fazer. Como a gente vê quando o apóstolo Paulo chega numa cidade onde Apolo já tinha pregado, já tinha falado do evangelho, e o que acontece lá? Ele chega e pergunta, vocês receberam Jesus? Sim. Recebemos. Mas vocês receberam o Espírito Santo? Não me foi falado sobre o Espírito Cara, nem Santo. sabiam, né? Eles nem sabiam ainda do Espírito Santo. Então, Paulo vai lá e começa a ensinar sobre o Espírito Santo, e a partir daquele momento eles receberam, por exemplo, um batismo de poder. Sim. Uma visitação e Não, nessa mesma, Começaram a fluir no Espírito Santo. nessa mesma passagem aqui de 1 Coríntios, é interessante que ele fala o seguinte: pois em um só corpo, todos somos batizados. Ele fala duas coisas aqui: todos somos batizados. Aí na parte B do verso, Só pra ele diz: entender. e a todos não foi dado beber. Perceba que ele separa o batismo e do beber no seguinte: todos foram batizados. Todos os salvos, né? Óbvio, quem não reconheceu sim. Jesus como seu único e suficiente Salvador... Não recebeu. Aí não vai pro céu, né? Não foi. Mas ele diz o seguinte: a todos foi dada a possibilidade também de beber, no seguinte sentido: de se aprofundando cada vez mais na santificação, na evidência do fruto do Espírito dentro de nós, dos dons. E, assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então, que são mais inteligentes do que eu. Vocês acham que o Espírito Santo precisa de um segundo momento para fazer o que ele precisa fazer? Ou o primeiro momento ele entrou com o que ele precisava entrar e ele fez o que ele precisava ser feito e agora é só uma questão de ser um processo mesmo, um desenrolar? Pastor, eu acho que são manifestações, junto com isso que o pastor Ricardinho ele estava falando. Quando eu recebo a Cristo, o Espírito Santo entra em mim, né? Eu sou a morada dele. Eu sou morada dele 100%, não existe metade, né? Como o senhor falou. Mas ao longo da minha caminhada cristã, ao longo desse processo de santificação, eu vou aprofundando no conhecimento do Espírito e eu vou fluindo mais nele, eu bebo mais dele e fatalmente eu vou ter novas experiências com ele. Seria o caso daquele negócio que está na Bíblia, né? Aquele negócio que está escrito assim como versículo. Num livro preto? No livro preto, aquela capa bonita. Que quando
os espíritos demoníacos eles vão embora, a casa ela fica vazia e inabitada. E ali ela tem que ser limpa e depois ela tem que ser preenchida. Seria isso, gente? Vocês acham que seria isso? Então, tipo assim, Então, quando eu aceito Jesus, a casa ficou limpa. Ele vem... passou a ele ser apa- habitada. Não, Pelo Espírito Santo. calma. A casa ele vai limpar. Aham. O que era não é mais. Uhum. As coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se Tudo se faz fez novo. novo. A casa ficou limpa. E agora ela precisa ser preenchida, ela precisa ser ornamentada. Essa ornamentação é o preenchimento do Espírito Santo? Então, eu acredito que sim, e vou citar aqui 2 referências, porque a gente falou de um processo, né? Uhum. Primeiro, a Bíblia nos ensina que é possível apagar o espírito. Ele fala, não apagueis o espírito, certo? Sim. Então, assim, a partir do momento que eu recebo, eu posso apagá-lo, não no sentido de destruir a pessoa do Espírito Santo, mas apagar Em mim. o A agir influência dele em agir. mim, Seu a agir em mim. influência dele Isso, em mim. claro. Então, ele pode ser apagado, mas eu também posso fluir e crescer no Espírito. Como rios de Que águas aí- vivas fluirão de dentro de vocês. Aí vem o outro texto, Efésios 5,18, né? Não embriagueis com vinho, mas Enchei-vos enchei-vos do do Espírito. Espírito. E como eu faço isso? Ele vai me dando uma lista, né? Falando com salmos, aí ele fala, dando sempre graças a Deus por tudo, e aí ele vai mostrando como me encher do Espírito. Você pode se Então, encher mais Eu ou menos, recebo né? o Espírito Santo, eu ornamento a minha casa com o Espírito, mas eu preciso também buscar de forma intencional, né? O crescimento, a Eu produção não- dos frutos, né? Eu não posso Exatamente. apagá-lo, porque existem atitudes na minha vida que eu posso silenciá-lo em minha vida. E além disso, eu preciso me encher dele. O Espírito Santo, ele revestiu os homens no Velho Testamento, né? A gente vai ver, por exemplo, Sansão operando obras que são sobre-humanas, né? Que são obras E supernaturais. sempre a Bíblia ele estava, né? Ele foi cheio do Espírito Santo e fez isso. Isso. Foi cheio, Isso. Revestido pelo e Espírito fez Santo e aquilo. fez isso. Possuído pelo Espírito Santo, Santo fez Fez isso. aquilo. Sansão carregava a porta de uma cidade nas costas. Então, isso é mediante a obra do Espírito Santo. Nós vemos também, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Qual foi o vento ali que soprou? Ali foi o Espírito Santo. Qual era ali a nuvem que protegia? Qual era a coluna de coluna fogo? de fogo. Então, assim, isso tudo era o Espírito Santo. Então, a gente tem várias menções, vários momentos onde a gente vai perceber a ação do doce Espírito Não, tem uma passagem Santo. que eu acho linda em Jó 26:13, diz o seguinte: a gente vê a atuação do Espírito Santo na criação do universo. Sim, Olha o que diz a palavra de Deus. Pelo seu Espírito ornou os céus. sim. Ou seja, os céus, as galáxias, e foi ornado pelo Espírito Santo. A atuação dele E é- na criação, né? Por isso que eles declaram a glória A do glória. Senhor. É. Então, assim, eu quero dizer para vocês, gente, vamos lá para deixar mais claro para as pessoas. Ele é o único representante de Deus na Terra. O que mais? Deixando claro isso, quando a gente diz que ele é o único representante de Deus na Terra, a gente está falando do integrante mesmo de Deus. Da É, Trindade, é. né? Da Trindade. É claro que nós, Ele é o- Nós somos a Deus, igreja. Somos de- embaixadores, né? Sim, sim. Mas ele é o Deus que está hoje Isso, aqui agindo na Terra. na Porque Terra, Jesus é. estava, né, corporalmente durante o ministério dele, falou, convém que eu veja. Jesus subiu aos céus e o Sim. Espírito Santo hoje habita em nós, né? Sim. Então, quem que nós temos hoje da Trindade aqui na Terra habitando entre os homens é o Espírito Santo. Né? Exatamente. Ele testifica de... Jesus. Senhor Jesus. falamos, João 15, né? Bastante 26, sobre isso aí. É possível mentir para o Espírito Santo, gente? Oh, Você pode É, mentir o texto- pra ele. você o pode texto mentir. falado, Ele não 5, vai se 3, convencer da sua mentira. É diferente. E ele não vai sabe- cair na falada. Ele sabe que você tá Sabe mentindo. de todas as É coisas. tipo a sua mãe. Você pode mentir Pode. pra ela, mas no final das contas ela sabe que você fez errado. Tanto É que- que nem chegar pra um menino com a boca suja de chocolate e falar, menino, você comeu chocolate? Não, não comi não, pai. Comi não. Tá com a boca E toda a boca suja. toda Você lambuzada. tá mentindo. Você não tá Você tá, convencendo. não está Tanto que enganando. o texto que a gente tem como referência disso é o texto de Ananias e Safira, né? Justamente. O apóstolo vira e fala, não mentistes a nós, mas ao Mas o Espírito. Espírito. Então, Eles não contaram a verdade Um ele- pra ele que Ele sabia a pergunta, verdade, por né? que você mentiu É. para o Espírito Santo? Exatamente. Ele indaga, né? Ele não pôde ver até que Jesus partisse, que é o que está escrito em João 7:39 e 16:7. Isso para mim é uma coisa muito importante. E eu quero terminar essa primeira etapa, que a gente vai fazer 2 episódios, tá lembrado disso, dizendo que ele tem 7 diferentes facetas representando a natureza de Deus. Isaías capítulo 11, verso 2, diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
Olha que coisa tremenda, queridos. A Bíblia vai dizer aqui que o Espírito Santo, apesar de ser uma pessoa só, ele tem dentro dele a capacidade, ele tem as faces, ou seja, como é que eu poderia explicar isso de forma para ficar bem óbvia? A pessoa ela vai poder perceber o Espírito Santo quando ela perceber o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Não são espíritos diferentes, né? Não, São todas... é o mesmo Espírito que age dessas sete São formas. as formas de atuação, né? E vai Isso. dizer que Jesus Cristo tinha os 7 Espíritos. Pastor, é isso que, quando a gente lê esse texto, a gente consegue resumir tudo que a gente falou até agora. Sim. Né? Sim. Que é ele que vai me convencer, que ele que é a minha fortaleza, é ele que vai me dar conhecimento, ele vai me dar entendimento, sim. ele vai me dar sabedoria, ele é o meu conselheiro, ele é o meu ajudador. Então, tudo isso que a gente falou até agora, que o Espírito Santo faz na minha vida, na vida da igreja, e age em todos nós, são essas faces, essas diferentes formas de ação que o texto de Isaías nos dá. O fundamental é o Espírito Santo, né? Justamente. É fundamental. E assim, por muito tempo, lógico que a gente não vai generalizar, mas grande parte da igreja tem meio que desprezado a ação do Espírito Santo, Isso, né? A né? gente Sim. tem, digamos assim, deixado de lado todo o benefício que o Espírito Santo A pode importância. trazer às nossas vidas. Sim. Inclusive, eu vou deixar uma indicação de mais um livro hoje, que é o livro Um Deus livro- Esquecido. eu posso do comprar onde Francis esse Chan. livro? Você pode comprar no nosso link da Amazon. Que tá na Ah, a gente não tinha descrição falado hoje ainda, né? desse podcast. Verdade. Tem lá o livro Deus Esquecido de Francis Chan. Ele justamente vai falar sobre isso, sobre assim, a gente trazer de volta o valor que o Espírito Santo tem, porque é o Deus que está em nós hoje, e dar a ele a vazão. E dar a ele a exatamente, atenção não que ele só merece. citá-lo, não só Não só falar citá-lo. sobre, mas Dá uma vazão, entender que a igreja é a igreja também por causa dele. necessário, É ele que sim. age, é ele que revela, é ele que A convence, Bíblia é ele que diz batiza. as portas é do ele inferno que- não prevaleceriam contra a igreja. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. E É o agimos de fogo acordo do com Espírito. ele. Não, era isso que ele... Mas é muito importante nós entendermos que o Espírito Santo ele é uma pessoa que tem personalidade, que age de uma forma. Nós podemos apagar no sentido de não ouvir, não dar A Bíblia ouvidos. até diz assim, não entristeçais. o Não Espírito Santo. entristeçais. Isso é uma característica que a justamente. gente pode falar da personalidade, que ele é uma pessoa. Quando um ser pega uma característica humana, a gente chama de quê? Da Antropofagia? Não, fagia é você Não, comer. isso é você- É um homem comer uma pessoa. É canibal. Canibalismo. Aquela questão de antropomorfia. Antropomorfismo. Antropomorfismo. É isso mesmo. Isso, antropomorfismo. É quando pega uma característica humana É. para poder Antropo... ensinar algo que não é humano. Explica, Explicar. elucidar, né? Para trazer clareza e entendimento. Então é justamente isso que acontece. O Espírito Santo ele tem ciúmes, ele fica triste, ele chora, ele ora com gemidos inexprimíveis. São tudo coisas que São nos mostram características que de uma vão nos pessoa, né? mostrando a personalidade do Espírito Santo. Personalidade. Quem é o intercessor aqui na Terra? Ele. É claro que Jesus intercede ao lado do Pai por nós, mas aqui na Terra, quem intercede por nós é Ele. Então, assim, eu quero dizer que Ele é o doador do amor de Deus por nós, Ele é a demonstração do amor de Deus por nós, Ele é a pessoa que você tem que ser apaixonado, tem que ouvir, tem que se relacionar. E no nosso próximo episódio, eu quero dizer para você, nós vamos focar no relacionamento que nós devemos ter com o Espírito Santo e o que um relacionamento eficaz com o Espírito Santo faz e produz em nós. Benefícios Os disso. benefícios disso, tá bom? Então que Deus te abençoe muito, que você curta aí, galera. bastante e que você fique com a gente para o próximo episódio. Deus abençoe.